Benditos e benditas de Deus, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria poder estar comunicando a palavra de Deus aos vossos corações. No livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, Lucas relata que num dia de domingo, que a gente entende como o primeiro dia da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, que distava a cerca de uns 10 quilômetros de Jerusalém. E diz a Bíblia que eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido em Jerusalém, e inclusive sobre Jesus, sobre a morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. E eles não perceberam que aquele homem que estava entre eles era Jesus. Jesus caminha com eles muitas horas. E no versículo 25, Jesus chama eles de nércios e tardos em crer em tudo que os profetas haviam pregado, os profetas haviam ensinado, inclusive acerca de Jesus. E Jesus chama eles de necios. Necios quer dizer incompetentes, e tardos para crer significa incrédulos. Então aqueles homens eles eram incrédulos. Eles estavam tão abalados, tão frustrados e tão cheios de medo, que eles não perceberam a presença de Jesus. Diz a Bíblia que quando eles se aproximaram da aldeia, Jesus ia passando direto, e eles ficaram constrangidos e pediram a Jesus que ficassem com eles. Pediram para aquele homem que ficassem com eles, né? No versículo 28, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E versículo 29 diz: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E aquele homem entrou para ficar com eles. No versículo 30 diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu, e distribuiu entre eles. Naquele momento, os olhos daqueles homens se abriram, e eles reconheceram que se tratava de Jesus. Mas já foi tarde. Aqueles dois discípulos
Eles perderam a oportunidade de abraçar Jesus, perderam a oportunidade de se prostrar diante de Jesus. É um corpo glorioso, um corpo vivificado, porque Jesus já havia ressuscitado. E agora estava se apresentando a eles, mas eles não reconheceram que era o Mestre Jesus. A frustração, o medo, os traumas e a preocupação fez com que eles não reconhecessem o Mestre Jesus. É um corpo cheio de glória, mas era Jesus. Sim, era Jesus. Muitas pessoas estão vivendo desta maneira. Muitas pessoas perderam a oportunidade, estão perdendo a oportunidade de receber o Mestre Jesus em sua casa, de abraçar o Mestre. Muitas pessoas estão desfocadas da palavra de Deus. Depois que Jesus desapareceu do meio daqueles homens, eles disseram: não nos ardia o coração quando ele nos comunicava a sua palavra, quando ele falava das Escrituras. Nós não percebemos, né? A gente estava tão desligados, desfocados, que a gente não percebeu que era Jesus, né? Muitas pessoas estão totalmente desfocados das Escrituras, totalmente desfocados de Deus, desfocados de Cristo, desfocados dos ensinamentos, sim, dos profetas, dos apóstolos e do próprio Cristo Jesus. Sim, a correria do dia a dia, as preocupações, os episódios de ansiedade, sim, a ambição, a vontade de ter, a vontade de crescer, estão deixando as pessoas desfocadas de Cristo, desfocadas da sua palavra. Sim, o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo, lá na segunda carta, né, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz que virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas sentirão comichões nos ouvidos, né? E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Diz a Bíblia, né? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pessoas que estão totalmente desfocadas de Deus. Sim, quantas pessoas estão vivendo desta maneira? Estão perdendo tempo de adorar a Deus, perdendo tempo de ler a palavra, de se deleitar na palavra de Deus. Sim, existem os míopes espirituais, eu sempre falo que existem os míopes espirituais. Os míopes espirituais são aqueles que
que não enxergam as bênçãos espirituais, não enxergam com os olhos da fé. Além dos míopes espirituais, existem também os que sofrem da surdez espiritual. Sim, são essas pessoas que não dão ouvidos à palavra de Deus. Não querem ouvir, não sentem mais desejos para ouvir a palavra de Deus. Mas eu creio que Jesus Cristo vai abrir os olhos de muitas pessoas, assim como abriu os olhos de Saulo de Tarso. Jesus vai mudar a vida de muitas pessoas, se elas assim crerem em Deus. Sim, que às vezes estão tão desligadas como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que não tem mais a sensibilidade, perderam a sensibilidade da palavra. Sim, perderam. E estão indo atrás das suas próprias ideias. Pessoas desorientadas. Pessoas que não dão mais ouvidos à palavra de Deus. Mas Deus, Ele quer fazer uma aliança com você, com a sua casa, com a sua família. Se volte para Deus, ou volte-se para Deus. Não fiquem desorientados no caminho, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, despercebidos. Não deixe que a correria do dia a dia, a ansiedade, a ambição, as preocupações, deixe você desfocado de Deus. Vocês desfocados de Deus. Não deixe, não permita que as preocupações tirem a sua visão do reino de Deus, a visão de Deus, a sua visão da palavra de Deus. Aproveite enquanto a palavra está entre nós. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.